Que alegria estarmos em mais um programa Profetizando Vida. Eu não tenho dúvida de que Deus preparou esse momento para mim, para você, para nos deleitarmos em Sua palavra, na vida de Deus. Certamente a palavra de Deus, ela tem essa capacidade de mudar a nossa história, de nos edificar, de transformar os nossos dias. E estamos aqui para abençoar você, abençoar a sua casa, abençoar a sua família e tudo aquilo que Deus tem confiado em suas mãos. Eu quero ler um texto com você no livro de Atos, no capítulo de número 17, no verso de número 16. Eu quero falar muito sobre a nossa missão, com esse tema, a sua insatisfação é a sua missão. Será que Deus quer usar você em realidades que você tem observado, que o próprio Deus tem colocado essa insatisfação no seu coração para que você seja a resposta? Vamos ler o texto? Atos capítulo 17, verso de número 16. Acompanhe comigo o texto bíblico, por favor. Diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. A palavra de Deus, ela sempre tem direções para nós. É interessante que nós temos sempre um senso crítico, como seres humanos, muito aguçado. Nós percebemos, às vezes, as falhas das pessoas, dos ambientes aonde nós frequentamos, o lugar aonde nós trabalhamos. Conseguimos perceber as falhas das pessoas, da nossa casa, da nossa família, seja os nossos filhos, o nosso cônjuge, né? Seja até mesmo os nossos. E é interessante porque a Bíblia, ela é clara que Paulo, quando chega em Atenas, ele fica indignado com uma situação. E a indignação de Paulo o fez resposta do que ele estava sentindo. Esses dias eu ouvi uma frase que dizia assim: muitos querem apenas comer, mas não querem lavar a louça. Você já percebeu isso? Todo mundo quer comer, mas poucas pessoas querem lavar a louça. Todas as pessoas conceituam, criam conceitos diante de realidades de pessoas, mas poucas querem se tornar resposta para uma sociedade. Criticamos a política, criticamos a saúde, criticamos a igreja, criticamos as pessoas, mas o que nós temos feito para mudar a realidade daquilo que nós estamos observando? É interessante nós pensarmos a partir dessa indignação de Paulo. Por que Deus fez de Paulo uma resposta para tantas realidades que eles estavam vivendo? Paulo percebe uma idolatria, logo ele vai para a praça, ele vai para a sinagoga, ele começa a pregar, ou seja, a indignação de Paulo não fez ele apenas sentar nas mesas, ficar discutindo, dizer, olha, eu estou indignado, não. Ele foi para a ação. Mas o que nos faz ser resposta ou sermos resposta mesmo para a nossa missão diante de uma indignação ou de uma insatisfação? Primeiro, lembrar de onde Jesus nos tirou. Em Atos capítulo 9, a Bíblia, ela mostra a conversão de Paulo. Ele era um assassino, ele era um homem mau, e agora ele é um homem redimido pelo Senhor, é um homem que teve um encontro com o Senhor. Certamente, o fato de Paulo lembrar de onde Deus o tirou, o fazia resposta diante das suas indignações.
Sabe por que muitas vezes nós não nos tornamos resposta ou não se torna nossa missão aquilo que estamos insatisfeitos? Sabe por quê? Porque nos esquecemos de onde Jesus nos tirou. Todas as vezes que eu me lembro de onde Jesus me tirou, de onde que Ele me resgatou, a minha vontade de adorá-lo, a minha vontade de pregar o Evangelho, a minha vontade de orar pelas pessoas, a minha vontade de viver uma vida em santidade, ela é aguçada. Por quê? Porque eu me lembro que eu estava num lamaçal e Jesus me arrancou de lá. O fato de não nos tornarmos resposta, muitas vezes, é porque já nos acostumamos e não nos lembramos do lugar aonde Deus nos tirou. E a Bíblia vai dizer que Paulo pregava o Evangelho. Um segundo ponto que nos faz ser resposta diante das nossas insatisfações é conhecer e viver o coração de Deus. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 10 que Jesus ele deu instrução para um caminho. Ele seleciona 70 pessoas e ele envia essas pessoas para pregar o Evangelho e ele diz, olha, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Se nós dermos lugar a ouvir a voz de Jesus, nós vamos nos tornar mais resposta. Jesus ele mostra para aqueles discípulos que havia uma necessidade, uma demanda maior do que o número de pessoas alistadas. Nesse momento onde você percebe uma necessidade, o que você faz? Você diz, eis-me aqui, você se prontifica, você se coloca à disposição do Senhor. Mas quando nós não ouvimos o que Jesus está falando ao nosso coração, quando nós não vivemos a vida de Deus, nós não percebemos a urgência que tem. A urgência que temos de pregar o Evangelho, a urgência que temos de falar do amor do Senhor, a urgência que temos de pregar para os nossos filhos, de ser resposta no nosso trabalho, de sermos excelentes naquilo que fazemos. E a Bíblia vai dizer que eles conheciam o que estavam no coração de Jesus. Mas esse texto também me traz uma terceira reflexão, que a crítica vazia, ela nos paralisa. Existem muitas pessoas críticas, mas eu nunca vi um crítico que não se coloca como resposta prosperar. Tem pessoas que reclamam a vida inteira, que falam mal das pessoas o tempo inteiro, mas não saem do lugar. Você pode ver, as pessoas que mais desenvolvem, prosperam, crescem em conhecimento, em recurso, no ministério, são pessoas que são tardios para falar e prontos para ouvir. São pessoas que não são críticas e se percebem uma realidade, se tornam resposta. Por quê? Porque a crítica vazia nos paralisa. A crítica vazia, ela nos leva a esse lugar que a gente perde, retrocede. É esse lugar. E não é isso que Deus tem para nós. Talvez você conhece aí no seu trabalho ou dentro da sua própria casa pessoas que apenas criticam. Elas não saem do lugar. Existe até um exemplo em 1 Reis, capítulo 13, do rei Jeroboão, que ele fala mal, ele impõe sobre o profeta que declarou uma palavra sobre o altar. A Bíblia diz que a mão dele ficou paralisada. Por quê? Porque quando você apenas fecha portas, você não tem diálogo, você não tem conversa, você é paralisado. E a Bíblia diz em Lucas capítulo 10, que esses 70 que ele havia enviado, no final do texto diz, eu vi Satanás cair como um relâmpago, ou seja,
me traz um quarto ponto. Jesus tem um compromisso com quem está na sua missão. A insatisfação é a nossa missão. E Jesus tem um compromisso com aqueles que estão na sua missão. Jesus, ele proveu, Jesus mandou o maná, Jesus direcionou a eles, Jesus foi fiel, Jesus foi à frente, porque quem se torna a resposta, Jesus tem um compromisso. Jesus não tem compromisso, ele não deve satisfação, ele não tem compromisso com pessoas que só criticam. Jesus, ele é fiel, a fidelidade de Jesus acompanha aqueles que estão firmes, aqueles que estão ativos, aqueles que trabalham em sua obra, aqueles que são respostas diante da necessidade das pessoas, aqueles que não são simplesmente pessoas, espectadores que olham, que apenas criticam, não. Eu e você, nós fomos chamados a sermos respostas diante das insatisfações que nós temos. Talvez você percebe algo no seu casamento que não está legal, seja a resposta. Muda o cenário. Talvez você está vendo algo no seu trabalho que está roubando a sua paz, seja você a resposta. Talvez você nasceu numa família disfuncional, muda essa realidade, quebra essa cadeia, seja você um homem de Deus, uma mulher de Deus. Por quê? Porque você foi chamado para ser resposta, se levante. Ah, mas na minha casa, na minha família, todo mundo se divorciou. Você não vai divorciar, você vai viver um casamento maravilhoso. Talvez você diz, na minha família todo mundo tem dívida, você não terá, porque você não vai dar um passo maior do que a sua perna. Por quê? Porque você se coloca diante de uma insatisfação como resposta. É a sua missão. A sua missão é cuidar da sua casa, a sua missão é buscar a Deus, a sua missão é pregar o Evangelho, a sua missão é ser um cidadão de bem, a sua missão é ser correto com as suas coisas, é ser íntegro de coração. Essa é a nossa missão, tudo aquilo que agrada a Deus, tudo aquilo que for de boa fama, tudo aquilo que é agradável aos olhos do Senhor, assim fazemos, isso fazemos. Por quê? Porque essa é a vontade do Senhor. Seja resposta, seja um discípulo de Jesus, faça discípulos de Jesus. Por quê? Porque você foi chamado por Deus. A Bíblia diz, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando essas pessoas tudo aquilo que Ele mesmo nos ordenou. Esse é o convite que Deus nos faz. Essa é a vontade de Deus para nós. Eu sei, todos nós temos insatisfações. Eu não sei você, mas eu trabalho todos os dias para as minhas. Para mudar cenário, para mudar a realidade, para vivermos exatamente os planos do Senhor. Você já sabe qual é a sua missão. Basta você olhar para as suas insatisfações e Deus quer usar você como resposta. Eu trago essa palavra para o teu coração e eu abençoo a sua casa, abençoo a sua vida. Nós vamos ficando aqui e eu espero você no nosso próximo programa. Que Deus te abençoe.